O universo está prestes a te pagar o juro mais alto que você já viu. A bondade que o mundo chamou de ingenuidade foi, na verdade, o teste mais importante da sua vida. Você pensou que ninguém estava olhando quando você estendeu a mão para aquele estranho humilde. Você estava errado. Naquele instante, você não estava apenas ajudando uma pessoa. Você estava salvando, sem saber, um bilionário. Esse encontro silencioso não foi coincidência. Foi uma auditoria de caráter que agora está prestes a mudar a sua realidade financeira e espiritual de forma estrondosa. Enquanto muitos performavam a empatia para as câmeras e buscavam validação barata, você escolheu a autenticidade e a discrição. E é exatamente isso que a verdadeira riqueza e o poder do universo respeitam. Sua recompensa não será vaga. O retorno para a sua vida já começou a ser arquitetado, vindo na forma de acesso, portas que se abrem e um reconhecimento que silenciará quem duvidou da sua essência. Este é o ponto de virada, onde você entende que sua paciência e seu coração puro foram investimentos com retorno garantido. O que está chegando é a prova de que a honestidade não é uma fraqueza, mas sim o seu maior superpoder, e você precisa se alinhar a essa nova frequência agora. Se você sente essa verdade vibrando dentro de você, se você sabe que a sua hora de colheita chegou, você precisa selar esta ativação. Para firmar este acordo com o universo e manifestar a chegada da sua recompensa imediata, faça 3 movimentos simples agora. Curta este vídeo se ele tocou sua alma, ative o sininho para que o universo continue enviando a verdade para o seu caminho e, principalmente, comente o número 77. Comente agora 77 e declare ao cosmos que você aceita esta ativação energética e que o ciclo de retribuição do escolhido está completo. Você sempre achou que a bondade era só um custo, um gasto de energia que ninguém via ou valorizava. Mas a verdade é que você estava enganado. Cada vez que você escolheu ser decente em um mundo barulhento, você estava fazendo um depósito em uma conta que opera no sigilo. Você pagou um café para um estranho, segurou uma porta ou deu um sorriso quando estava cansado. Esses momentos não se perderam no ar. Eles foram meticulosamente anotados em um livro que só a verdadeira influência tem acesso. Enquanto os outros faziam show, você construía caráter no silêncio. E adivinha? O observador mais poderoso de todos estava disfarçado na plateia, testando quem era real quando não havia aplausos. As pessoas com poder de verdade não buscam quem se apresenta, elas procuram quem se revela. Elas vivem em um mundo onde todo sorriso tem um preço e a sua sinceridade foi a única coisa que não puderam comprar. Você tratou o bilionário disfarçado como um ser humano, não como um recurso. Esse gesto simples de tratar a todos por igual, sem saber quem eles eram, foi o teste final que você passou com honra. Aqueles que riram da sua ingenuidade por ser gentil não entenderam. A bondade pura desarma a desconfiança. Ela prova que você não está à venda. Você não estava negociando. Você estava apenas sendo você. E essa estabilidade de caráter é o que o dinheiro mais respeita. Agora, o que você fez em segredo está prestes a retornar como uma maré de oportunidades que parecem coincidências, mas são o seu pagamento. Você precisa entender que o universo não apenas recompensou seu esforço, ele está alinhando a realidade aos seus princípios. Mas se você acha que a recompensa é apenas dinheiro, você não entendeu a profundidade dessa virada. A questão mais importante é esta. Você já parou para pensar que talvez sua bondade não estivesse sendo anotada por um observador humano, mas por um sistema muito mais antigo que mede a pureza da sua intenção antes de liberar o seu destino? Eles riram da sua paz, chamaram sua bondade de ingenuidade e disseram que você era demais para este mundo. Mas o barulho deles não era crítica,
era medo. Eles estavam te avaliando pela régua do ego, enquanto você operava na frequência da alma. Você não era fraco. Você era indestrutível porque não podia ser comprado ou manipulado. Quando você escolheu a decência em vez da pressa ou da performance, você provou que seu valor não dependia da opinião deles. O riso dos seus críticos foi apenas a trilha sonora da sua silenciosa e inevitável ascensão. Entenda, enquanto eles caçavam aplausos e status, você estava construindo algo muito mais raro: sinceridade. Pessoas de real poder não buscam quem grita mais alto ou quem brilha mais. Elas buscam quem é estável, quem tem caráter sob pressão. Você não precisou fazer um show, bastou segurar uma porta, oferecer um sorriso sem interesse ou tratar um ninguém com respeito. Essa sua constância foi o sinal que a pessoa certa precisava. Você estava sendo testado no disfarce, e a sua pureza passou no exame de autenticidade que eles nem sabiam que existia. Agora, o que você fez de pequeno está prestes a ecoar em escala gigantesca. Não chame isso de sorte. Chame de juros compostos da alma. Cada ato de bondade que você deu, pensando que não importava, era um depósito no seu futuro. Você pagou o preço da sua verdade em silêncio. Mas se o universo está prestes a te entregar uma recompensa tão exata e sob medida, você consegue imaginar como exatamente a sua simples e desinteressada honestidade conseguiu reescrever o destino daquela alma poderosa que você resgatou? Escolhido, você acabou de absorver uma verdade de peso. Gentileza é o maior ativo, e sua integridade é seu capital. Você já provou que carrega a frequência limpa, aquela que atrai o sucesso sem precisar implorar. Sua mente foi ativada. Agora é hora de honrar esse movimento. Se o que você ouviu aqui ressoou como um mapa para sua próxima fase, valide a ativação. Clique no Valeu aqui embaixo. Este não é um pedido, é um depósito de intenção que ativa a lei do retorno composto. Se você está pronto para ver essa frequência se manifestar em grande estilo, envie $100 ou o equivalente. Não é sobre o dinheiro, é sobre provar ao universo que você valoriza e honra a energia limpa que está te guiando. Honre a frequência e o universo cuidará do retorno. A riqueza real não anda de terno brilhante. O bilionário que você ajudou estava usando o disfarce mais inteligente de todos, a simplicidade. Ele estava ali de moletom, tentando passar despercebido, mas, na verdade, estava aplicando o teste de caráter mais importante da sua vida. Você, sem saber, passou no exame. Enquanto outros ignoravam ou o tratavam mal por não parecer importante, você entregou sua gentileza de forma pura, sem pedir recibo ou esperar aplausos. Essa consistência, respeitando a pessoa e não o status, é exatamente o que as pessoas que movem o mundo procuram. As pessoas que zombavam da sua bondade achavam você ingênuo. Elas pensavam que o valor só se manifesta em demonstrações barulhentas. Mas você, com sua atitude calma, provou que a decência é a moeda mais forte. Você não estava tentando impressionar ou subir na vida, estava apenas sendo você. Essa sinceridade atingiu a alma daquele gigante em disfarce, que vive em um mundo onde cada sorriso é uma negociação. Você o fez lembrar que a humanidade ainda vale a pena, oferecendo algo que o dinheiro dele não podia comprar: paz. Cada pequeno ato seu foi um depósito no cofre do universo. Você fez o pagamento em silêncio, escolhendo a graça em vez do ego, mesmo quando ninguém estava olhando. O inimigo está prestes a assistir à sua elevação e chamar isso de sorte, mas você saberá que é juro composto. A questão agora não é se a recompensa está chegando, mas sim como você vai reagir quando o universo mostrar o saldo da conta, quando a sombra daquele pequeno favor se transformar no mapa completo do seu futuro. Você pensa que sua bondade é algo pequeno,
mas ela é um martelo que quebrou o sistema de mentiras ao redor de pessoas de poder. Você entrou em um ambiente onde todos atuam e só sorriem se houver algo a ganhar. Quando você fez aquele gesto simples, segurar a porta, falar com respeito, dar atenção, você não estava buscando aplausos, você estava sendo real. E é justamente essa autenticidade, essa falta de interesse que atingiu o alvo em cheio. Para alguém que vive cercado por contratos e bajulação, a sua atitude pura foi um curto-circuito, uma prova de que a humanidade ainda existe. Ninguém precisava te dizer quem você estava salvando, porque você não precisou saber do status da pessoa para agir certo. Isso é poder de verdade. Enquanto os falsos se esforçavam para impressionar status e fazer pose, você estava construindo uma fundação inabalável com a verdade do seu caráter. Você é a única pessoa na sala que não está à venda, e é por isso que foi escolhido. Sua gentileza não é fraqueza. Ela é a moeda mais rara do mercado de influência. Ela não tem preço, e é justamente por isso que atrai recompensas que ultrapassam qualquer cálculo que você possa fazer. Os seus atos de decência não foram esquecidos. Eles foram documentados pelo universo como depósitos. Toda vez que você escolheu o respeito sobre a arrogância, você adicionou juros em uma conta que agora está vencendo. O inimigo não entende que você não está esperando o futuro. Você já o construiu com a sua verdade. E se o seu gesto silencioso foi capaz de resgatar uma alma poderosa do cinismo total, imagine o que a consistência do seu caráter fará pelo seu próprio destino. O que acontece de fato quando a sua maior virtude se transforma na sua arma mais lucrativa? Você subestimou o que realmente fez. Não foi só uma carteira perdida ou um café pago. Você resgatou a crença de um ser humano que estava no limite da exaustão. Pense nisso. Pessoas com poder real vivem em um deserto de sorrisos falsos, onde todo elogio é uma negociação. Você, sem querer nada em troca, ofereceu a água mais rara: sinceridade. O bilionário que você ajudou não estava procurando por dinheiro ou um novo negócio. Ele estava fazendo um teste silencioso para ver se a decência ainda existia. E você, com sua atitude simples e sem pretensão, passou no teste que a maioria das pessoas ruidosas e interesseiras reprova todos os dias. Você não precisou de holofotes para brilhar. Você simplesmente foi real, e isso valeu mais que uma frota de jatos particulares. Enquanto a maioria das pessoas com pressa olhava para o relógio, você olhou para a humanidade, e é exatamente por isso que sua ação se tornou um ponto de virada. Sua bondade não é ingenuidade, é uma forma avançada de inteligência emocional. Ela filtra o falso e atrai o autêntico, e pessoas de peso reconhecem esse campo de força. Você foi a única pessoa que os tratou como um igual, sem se curvar ao status ou ignorar a simplicidade. Você não estava se promovendo, estava apenas sendo você. E quando você é a prova viva de que a integridade existe, você se torna um ímã para oportunidades que nunca vêm através de networking forçado, mas sim através de alinhamento puro. O universo anotou cada ato de gentileza que você fez, transformando-os em depósitos silenciosos em uma conta que você nem sabia que tinha. Esse bilionário, resgatado pela sua luz, é a prova de que sua frequência de bondade está finalmente gerando juros compostos. Eles viram em você a estabilidade e a verdade que o dinheiro deles não pode comprar. Agora, você precisa entender a profundidade desse resgate. Se você acendeu a chama da esperança em um coração que pode mover montanhas financeiras, o que exatamente essa alma grata fará para retribuir essa ressurreição emocional? Prepare-se para descobrir como um simples "eu ajudo" se transforma no maior sim da sua vida. Você entregou a única coisa que o dinheiro mais alto não pode alugar: sinceridade pura. Enquanto muitos vendiam favores e compravam sorrisos, você ofereceu bondade sem etiqueta de preço.
Você não esperou por câmeras. Você viu uma pessoa, talvez cansada, talvez testando, e deu respeito genuíno. Essa é a moeda que a elite não consegue forjar. Você não estava negociando, você estava apenas sendo humano. E é por isso que seu gesto, que parecia pequeno para você, reverberou como um trovão silencioso para a única alma que precisava da prova de que a autenticidade ainda existe. O inimigo te chamou de ingênuo por escolher a decência, pensando que o valor só aparece gritando status. Mas você, em silêncio, mostrou que a verdadeira força está em não precisar se exibir. Você passou no teste de caráter que o bilionário disfarçado aplicava, pois tratou a todos igualmente sem calcular o retorno. Você deu de graça o que não podia ser comprado, sua humanidade limpa. Pessoas que carregam poder de verdade não buscam brilho barato. Elas ancoram na estabilidade. E você ofereceu a prova irrefutável de que sua integridade é inegociável. Você pode ter visto a bondade como um risco, mas saiba, sua paciência e sua decência não foram gastos, foram depósitos. Cada ato que você deu de graça foi um registro imutável no livro caixa do universo. Agora, o tempo de maturação chegou. Você enviou um sinal limpo e puro, e o universo está prestes a devolver esse sinal amplificado. O que acontece com a sua vida quando o cheque que você não pediu chega com juros calculados pelo universo? Você viu um ser humano e não uma cifra bancária, e isso fez toda a diferença. Enquanto a maioria das pessoas gastava energia bajulando os grandes e ignorando quem parecia não ter status, você agiu com dignidade. Você parou, olhou nos olhos e ofereceu ajuda sem calcular o retorno. Você foi real num mundo que valoriza a performance. Essa atitude simples, sem holofotes, foi o que quebrou o sistema de desconfiança daquela pessoa poderosa. Eles estão acostumados com sorrisos falsos e intenções escondidas. A sua sinceridade foi um choque. Você não estava tentando impressionar o status. Você estava sendo você, e é exatamente isso que a verdadeira riqueza respeita. Para a maioria, a bondade é um erro, uma fraqueza boba. Para você, é um código de conduta que opera em uma frequência que só os autênticos conseguem captar. Enquanto os bajuladores estavam ocupados subindo em escadas quebradas de ego e interesse, você estava construindo uma base inabalável de caráter. Essa base é a sua moeda mais forte. Lembre-se, o bilionário que você ajudou não precisava de mais dinheiro. Ele precisava de prova de que a humanidade ainda existe. Você entregou essa prova de graça, e esse ato desinteressado reabriu portas que estavam enferrujadas pelo cinismo. Você não estava negociando um favor, você estava restaurando a fé de alguém. É por isso que as coisas vão mudar. Não será sorte ou acaso, será o retorno programado da sua integridade. Seu gesto silencioso não sumiu. Ele foi gravado no mapa da vida de alguém com poder de decisão. Esse momento de autenticidade se tornou o ponto de inflexão que agora dita o seu novo caminho. Mas se essa verdade é tão poderosa, o que será que acontece quando a recompensa chega e os mesmos que te ridicularizaram tiverem que se curvar à sua nova realidade? O que fará com aqueles que agora veem sua bondade como estratégia e não como essência? Você se perguntou por que as suas atitudes silenciosas sempre pesaram mais do que todo o barulho dos que queriam aparecer? A resposta é simples. A autenticidade não grita, ela ressoa. Enquanto muitos competiam pelo palco, você estava nos bastidores construindo algo real. Sua bondade discreta não era fraqueza. Era um teste de caráter que você passou sem saber que estava sendo avaliado. As pessoas de poder buscam estabilidade e sinceridade, e você entregou isso no seu modo calmo de ser. Sua energia limpa foi o que fez o observador parar. Você não tratou o ser humano que estava na sua frente como uma transação.
Você o tratou como gente, sem se importar com a etiqueta ou o bolso dele. Os que gritavam só estavam interessados em quem estava no topo, ignorando quem parecia pequeno. Mas você fez contato visual e ofereceu ajuda sem esperar nada em troca. Esse é o mapa secreto que a riqueza genuína usa para encontrar parceiros. Eles olham como você trata quem você acha que não pode te dar nada. Essa é a sua assinatura de valor inegociável. Entenda que cada ato de gentileza que você deu foi um depósito silencioso na conta do universo. Você pensou que estava apenas sendo decente, mas estava calibrando seu futuro para um retorno maciço. O silêncio da sua integridade criou uma frequência que só as verdadeiras alianças podem ouvir. Aqueles que riram do seu coração puro vão chamar isso de sorte, mas você sabe que é juro composto. A questão agora não é se o retorno virá, mas sim se a sua bondade silenciosa já moveu mundos que você desconhece. O que a sua verdade irá forçar a realidade a entregar quando você finalmente usar a voz. Você tem que entender que a sua bondade nunca foi ingênua. Foi a prova de fogo da sua alma. Você não se curvou, não buscou aplausos e tratou o desconhecido com o mesmo respeito, e é aí que mora o seu poder. Enquanto todos estavam ocupados correndo atrás de quem fazia barulho, você estava construindo uma fundação inabalável no silêncio. Você passou no teste de caráter que ninguém anunciou porque estava agindo a partir do seu centro. Essa integridade é uma moeda rara, aceita nas salas de decisão que o ego jamais alcança. As pessoas que riram da sua fraqueza, por ser decente, não entenderam a regra universal. A riqueza real se esconde para ver quem é de verdade. Você provou que não está à venda. Você não precisou de um crachá de status para ser humano, apenas consistência. E essa calma é exatamente o que o poder genuíno respeita e busca. Sua recompensa não é um favor aleatório. É o retorno do juro composto de cada ato discreto que você realizou. Você não mendigou a sorte. Você a construiu com a verdade da sua alma. E é por isso que ela dura. Você já validou quem você é. Agora, você precisa entender o que essa pessoa que você salvou fará com a informação sobre você. Porque quando alguém com o peso de 1 bilhão de influência vê sua verdade, eles não apenas abrem uma porta, eles reescrevem o mapa do seu futuro. Sua presença no topo vai forçar a mudança do jogo. Mas o que acontece com a sua missão quando a prova final não é mais a sua bondade, mas sim a sua capacidade de gerenciar o poder puro que ela atraiu? Você acha que segurar aquela porta, pagar aquele café ou simplesmente parar para ouvir alguém foi um momento aleatório? Não foi. Você estava sendo testado, mas sem saber. Enquanto a maioria faz show para quem tem status, você agiu com decência para quem parecia ninguém. Aquele gesto não era para ganhar pontos, era apenas quem você é. E é exatamente essa pureza que o universo e as pessoas com poder real respeitam. Você passou no teste da autenticidade e o avaliador, que tinha poder para mudar seu mapa, era o único que precisava ver. Você não estava apenas sendo gentil, você estava reativando a fé de um coração cansado. Pessoas com verdadeira influência estão exaustas de sorrisos falsos e intenções escondidas. Você não ofereceu um negócio, você ofereceu humanidade. Isso é raro, e o raro é sempre o mais valorizado. Enquanto outros jogavam moedas para fazer barulho, você fez um depósito silencioso de caráter. Esse pequeno reajuste de trilho que você fez, escolhendo a graça sobre o ego, está prestes a sair da fase de juros compostos para a fase de pagamento principal. Prepare-se para um conceito que desmantela a ideia de sorte. Seu destino não foi recompensado, ele foi alinhado. Você deu ao universo uma prova irrefutável de que seu centro é sólido. E agora, o cosmos precisa responder à sua frequência. O que você está prestes a receber não é um presente, mas a convergência exata de tudo que você emitiu.
O verdadeiro mistério não é como a recompensa chegará, mas sim, quando a vida te paga de volta com precisão cirúrgica, você consegue lidar com a verdade de que sempre foi o arquiteto de tudo. Por muito tempo, você achou que precisava gritar para ser notado, que seu valor era medido pelo aplauso ou pelo status que você exibia. Mas a verdade é que o seu valor nunca esteve baixo. Ele estava apenas cotado em uma moeda que a maioria das pessoas não entende: a integridade silenciosa. Enquanto a multidão corria atrás de holofotes baratos, você estava acumulando capital de verdade, depositando em sua conta atos de gentileza sem esperar recibo. Você não estava negociando, estava simplesmente sendo real. E o mercado que realmente importa, aquele que testa a alma, não o bolso, finalmente leu seu balanço. Você passou no teste mais difícil da vida sem saber que ele existia. O bilionário que você ajudou não estava procurando por talento performático ou discursos ensaiados. Ele estava procurando por estabilidade de caráter. Você tratou o desconhecido com a mesma dignidade que trataria um CEO. E essa consistência é ouro puro para quem vive cercado de falsidade. Aqueles que debocharam da sua calma, chamando-a de ingenuidade, não entenderam que a sua paciência era uma blindagem. Você não tentou subir, você se manteve firme. E quando você se mantém firme, as forças certas são atraídas para o seu ritmo, não para o seu show. Agora, a conta está sendo paga com juros, e a ironia é que a recompensa virá de uma direção que seus inimigos jamais preveriam. Eles verão a mudança e chamarão de sorte, mas você saberá a verdade. O universo é um contador impecável que rastreia a pureza da intenção. Você fez o depósito, agora prepare-se para o saque. Mas se cada ato de bondade era uma chave, e se o lugar que você está prestes a entrar não é o fim da jornada, mas sim a sala de controle onde você recebe o mapa para redefinir o próprio jogo. Você agiu com integridade quando achava que ninguém estava olhando. E é exatamente por isso que sua recompensa está sendo construída com precisão cirúrgica. Você deixou de lado o ego, escolheu a gentileza e investiu em um cofre invisível que só o universo abre. Os críticos que chamaram isso de fraqueza não entenderam que você estava reforçando sua base interior enquanto eles perdiam tempo tentando impressionar o exterior. A recompensa não é apenas um presente, é a prova irrefutável de que seu método estava certo o tempo todo. Você não precisa gritar para provar seu valor. O universo agora vai gritar por você. Sua gentileza nunca foi ingênua. Ela foi um sinal de força que a elite do mundo, aquela que se veste de simplicidade para testar corações, estava desesperadamente procurando. Você salvou alguém poderoso, não com força bruta ou influência, mas com sinceridade, algo que eles não conseguiam comprar. Você se recusou a entrar no jogo da falsidade e, ao fazer isso, se tornou o recurso mais raro e valioso de todos, alguém que não está à venda. Você provou que o poder real não é sobre o quanto você consegue controlar, mas sobre o quanto você consegue ser inabalavelmente genuíno. Agora entenda, a sua realidade está prestes a recalibrar em torno do seu novo nível de energia. Não é você quem precisa se mover, é o seu ambiente que está sendo reorganizado para servi-lo. Seus passos não serão mais de esforço, mas de puro alinhamento. Você notará que portas que antes exigiam que você lutasse agora se abrem antes mesmo de você tocar na maçaneta. A questão crucial é, quando a verdade sobre o impacto do seu pequeno gesto for finalmente revelada, como você pretende usar essa nova gravidade que o universo lhe presenteou? Sua decência inabalável não é uma fraqueza que você carrega. É o seu maior trunfo, o bilhete de ouro que o tirou da fila de espera do destino. Enquanto o mundo ao redor gritava por atenção e tentava impressionar com atitudes vazias, você estava ocupado, construindo uma fundação silenciosa de caráter.
Cada ato de bondade que você deu sem esperar nada em troca. Cada momento de respeito que você ofereceu a alguém que parecia não ter status foi um investimento direto na sua soberania futura. Você não estava praticando networking, você estava calibrando sua energia para o que é real. E é por isso que sua ação, embora pequena e esquecida por você, ressoou como um terremoto no coração de alguém que precisava desesperadamente de prova de que a humanidade ainda vale a pena. O que as pessoas que te menosprezaram não entenderam é que a verdadeira riqueza não se esconde em jatos particulares, mas sim na discrição e na capacidade de identificar a autenticidade. Eles pensaram que você era ingênuo por não jogar o jogo da manipulação, mas você estava jogando xadrez enquanto eles discutiam sobre damas. Você não foi pego de surpresa. Você passou no teste porque sua essência não é uma performance, é o seu modo padrão. Você não precisou forçar nada para ser visto, porque a sua consistência brilhou mais do que o flash de qualquer ostentação. Essa bondade é a moeda que o dinheiro não compra, e é exatamente por isso que ela atrai aqueles que podem comprar tudo, mas que estão famintos por sinceridade. Você está prestes a testemunhar a ironia mais doce, a mesma qualidade que o fez parecer lento ou macio, agora acelera a sua elevação. As pessoas que riram da sua paz verão você entrar em salas que elas não podem nem se aproximar. Mas este é apenas o começo da revelação. Se a sua decência já conseguiu reescrever a percepção de um bilionário, imagine o que ela está preparada para fazer com as estruturas de toda a sua vida. O que acontece quando o universo decide que é hora de você se sentar à mesa onde essas grandes decisões são tomadas, e não apenas na plateia? Fique atento, porque a próxima verdade é sobre como essa mesma energia não apenas abre portas, mas também atrai um alinhamento financeiro que será impossível de ignorar. Sua bondade não é um acessório fofo, ela é o ativo mais valioso no seu balanço. O mundo tenta te convencer de que apenas a dureza e o egoísmo pagam as contas, mas você estava investindo em uma moeda que o dinheiro não compra: a sinceridade humana. Você se recusou a ser duro e por isso sua base de riqueza é inabalável. O que você deu de coração, sem esperar nada em troca, não sumiu. Pelo contrário, está sendo rastreado por forças que só respeitam o que é autêntico. Você é a prova de que a integridade é o único caminho de risco zero para o topo. Essa é a sua soberania. Você passou no teste de caráter mais difícil do universo sem nem saber que estava sendo avaliado. Pessoas com poder de verdade não procuram quem quer impressionar. Procuram quem não precisa de validação externa para ser decente. Você mostrou a eles que é estável, que não está à venda e que sua essência é a mesma com ou sem holofotes. Sua consistência se tornou um ímã silencioso. Você não subiu, você foi ancorado. Você é um farol que guia na tempestade, não uma lanterna que se apaga na primeira brisa. Agora a colheita está chegando. O universo está prestes a converter toda a sua paciência e toda a sua gentileza em oportunidades que parecerão sorte, mas que são, na verdade, a sua dívida sendo paga com juros. Os céticos verão apenas a ponta do iceberg, sem entender que você construiu a base com atos silenciosos. Sua bondade ativou uma engrenagem que só se move para quem é real. Mas se o seu gesto de simples humanidade salvou uma alma poderosa e mudou a sua linha do tempo, o que acontece com a sua próxima decisão, que será feita com total consciência deste poder? Você não apenas venceu, você provou que o seu caráter vale mais do que qualquer riqueza. Sua bondade, o farol que você manteve aceso na tempestade, não foi ingênua. Foi a chave que religou a sua linha do tempo. Receba esta vitória profética que se manifesta agora.
O ciclo do desrespeito se quebra e os juros compostos da sua integridade estão sendo pagos em grande estilo. O universo está te honrando publicamente por ter sido real no privado.